a gente está aqui nessa casa, né? Esse mês agora que se encerra janeiro, né? Um mês de aniversário, um mês de celebração, são 63 anos, né, do Ser Luz, então é mais motivos para a gente de fato ter o coração alegre, né, que temos enquanto aqui encarnados e também os desencarnados, esse posto de luz, né, esse posto de auxílio, de apoio, em que temos essas atmosferas aqui amorosas a nos acolher. Então que a gente sinta no nosso coração esse acolhimento e que ele permaneça com a gente, né? Depois que a gente sai daqui, que a gente leve um pouquinho desse amor, dessa paz com a gente, para aqueles que convivem conosco. Então, amigos, o tema da nossa conversa de hoje é Repara onde moras. O tema em si vem de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que chama Moradas de Luz. É um livro que tem mensagens de vários espíritos, mas cujo prefácio e o primeiro capítulo são por Emmanuel. E Emmanuel vai nos dizer que a inspiração, né, para se debruçar sobre esse tema Moradas de Luz vem lá dos evangelhos, mais precisamente do Evangelho de João, no capítulo 14, no seu versículo 2, em que Jesus nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. O contexto é que Jesus está com os seus discípulos celebrando a última ceia, aquela que eles não sabiam que seria a última, né? Mas é uma celebração e para Jesus é uma celebração também por ser a última ceia. Ele aqui enquanto encarnado, se preparando para um movimento muito importante, para um momento de ensinamento para a gente, né? Em que ele nos deixa ensinamentos eternos. Né? Um dos mais importantes deles, derradeiro, é o ensinamento do perdão. Né? Quando ele na cruz nos perdoa, né? Perdoa a todos que estão, de fato, tomando aquela decisão. Né? Mas, pois bem, nesse momento da última ceia, é um momento muito importante também, porque sabendo dessa transformação, desse momento de transição, o que Jesus deixa de mensagem para a gente, né? Ele não se despede, ele não diz ali, olha gente, tchau, né? Pois bem, fiquem bem aí, foram bons esses 3 anos, né? Agora é com vocês. Muito pelo contrário, né, amigos? O que Jesus nos diz? Que a vida continua. Ele não deixa dúvidas. Para quem lê lá no capítulo 14 de João, tem alguma dúvida? Gente, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? É só ler lá o capítulo 14 de João que a gente não vai ter dúvidas. A vida segue. A vida segue. Jesus não deixa dúvidas para a gente. O que ele nos diz? Estou preparando um lugar para recebê-los, preciso ir antes. Né? Antes de dizer há muitas moradas na casa do Pai, que é o versículo 2 do capítulo 14, o que Jesus diz? Qual a primeira coisa que ele diz nessa última ceia? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Gente, vamos ter fé, vamos ter alegria, vamos ter a certeza de que assim, olha, as coisas aqui no mundo, as situações, elas podem até não estar fáceis, mas a gente está no lugar que a gente precisava estar. Não se turbe o vosso coração, o nosso futuro é próspero. Passando essa situação aqui, ó, é isso que Jesus está dizendo, não vai ser fácil aqui, mas passando isso aqui, tranquilo, não turbe o vosso coração. Estou preparando há muitas moradas na casa do Pai. E a gente vai pensar assim, por que Jesus nos disse de muitas moradas, né? O que ele quer dizer? E aí, como sempre, quando a gente quer entender um pouquinho mais da mensagem de Jesus, a gente recorre a Kardec. Na doutrina, a gente tem essa grande sorte, essa grande bênção, esse consolador que nos expande, né? Aprofunda e expande a visão sobre o Evangelho do Cristo. E Kardec, no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o título do 3º capítulo?
há muitas moradas, né? Na casa do Pai. Então, nesse terceiro capítulo, Kardec vai nos explicar exatamente os dois aspectos dessas moradas. Será que Jesus está falando para a gente de endereço fixo, gente? De endereço aqui do plano físico, né? Muitas moradas? Kardec diz que há sim um aspecto físico. Há muitas moradas porque a casa do Pai é o universo inteiro. Deus é o Criador, né? É o Criador, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E se Deus criou tudo, a casa dele é absolutamente tudo, né? Ele está em tudo, né? Então, a casa do Pai é o universo. E as muitas moradas, todos os orbes que ele criou, né? Cena bonita demais, quem já teve a oportunidade de entrar num planetário. Tem um planetário ali, aqui pertinho da gente, ali na Universidade, né, Federal. Tem outros em outras cidades também. Sempre que eu tenho a oportunidade de entrar no planetário, eu procuro aproveitar, porque é a experiência da gente admirar o universo numa ótica assim, parece, né, em função daquele formato, da arquitetura e a projeção, parece que a gente está realmente viajando pelo espaço, né? É tão bonito. E numa dessas visitas ao planetário, eu percebi, né, e fixou muito numa cena de uma nebulosa, né, que é o berçário das estrelas. Então a gente vê ali naquelas imagens as novas estrelinhas sendo formadas. Deus não para de criar. A casa do Pai, né? O tempo todo novas estrelas. Pensa, gente, novos sóis sendo criados a todo instante. Né? E são cenas tão bonitas que nos remetem ao amor infinito desse Criador. Então há esse aspecto físico mesmo, na mensagem de Jesus, que há muitos lugares que Deus cria, né? Mas há um segundo aspecto que a gente precisa se debruçar para entender, que é o aspecto de que há muitas moradas. Kardec nos diz que há muitos estados de espírito que nós podemos nos encontrar. E é justamente esse segundo sentido que Emmanuel vai nos trazer nesse livro Moradas de Luz, em especial no primeiro capítulo, que é Repara onde moras. Então vamos nos debruçar sobre essa questão. Repara onde moras. Quando a gente fala em repara, primeira palavra, né? O reparar, né? Reparar. O que remete para vocês? Para mim, duas coisas de imediato. Reparar pode ser prestar atenção, né? Repara. Olha ali, repara naquele, né? Naquela árvore, naquela planta, repara e presta atenção, né? Olha os detalhes, né? E tem o repara de reforma, reparar, né? Consertar, ajustar, né? Reformar. Então tem o repara onde moras. Eu fiquei assim, opa, Emmanuel está aqui fazendo, né? A gente pensar, a gente refletir sobre onde é que a gente mora para arrumar onde a gente mora, ajustar, reformar onde a gente mora. E onde a gente mora? Se alguém pergunta para a gente sai ali na rua e alguém para e pergunta, onde é que você mora? O que a gente vai dizer? Ah, eu moro lá no Campeche, né? Ah, eu moro no Estreito. Ah, eu moro, né, no Jardim Atlântico. Ah, eu tenho uma filha de 9 anos agora. Quando ela era menorzinha e alguém perguntava, ali 5 aninhos por ali, ela sempre gostou muito de estudar os planetas e tudo. Com 5 aninhos perguntava para onde é que você mora? Daí ela dizia assim, eu moro no Campeche, em Florianópolis, em Santa Catarina, no Brasil, no planeta Terra, no Sistema Solar, na Via Láctea. No universo. Eu já tão bonitinho que ela botava exatamente, né, onde é que ela morava. A rua e o número ela não sabia ainda, mas ela sabia tudo isso. Então eu achava muito bonitinho, porque onde a gente mora, a gente vai responder assim, né, o nosso endereço, o bairro, né, onde a gente mora. Mas se a gente perguntar assim, onde é que você mora espiritualmente?
Onde é que a gente anda morando, gente? Espiritualmente. É sobre isso essa mensagem. E aí, Emmanuel nos diz assim: a terra é precioso domicílio da lei do Senhor, onde cada criatura edifica o plano em que passa a viver. Então, aqui na terra, a gente constrói essa nossa morada íntima, esse lugar que a gente escolhe morar. Nem sempre a gente está no mesmo lugar, né? Às vezes a gente se muda, né? Às vezes a gente viaja, daí vai para um hotel, ou aluga uma casa, ou pega um Airbnb, né? Mentalmente também a gente tem essa oportunidade de construir e reconstruir, e se mudar, e elevar, ou às vezes não, né? O instrutor Calderaro, no livro No Mundo Maior, no terceiro capítulo do livro No Mundo Maior, que é trazido para a gente por André Luiz, pela psicografia também de Francisco Cândido Xavier, o instrutor Calderaro faz uma explicação, gente, sobre como é estruturado o nosso cérebro para acomodar a nossa mente, que é uma produção do nosso espírito, né? Então, ele vai nos explicar de uma maneira, com uma imagem muito interessante, que ele diz assim que o nosso cérebro é como se fosse um castelo de 3 andares, em que a gente tem ali o primeiro andar, um andar intermediário e um andar superior. E ele diz assim pra gente, ó, existe o primeiro andar mais básico lá dos nossos impulsos automáticos. Esse primeiro andar aqui no nosso cérebro, né, e realmente ele é no campo mais inferior quando a gente vai estudar neurociência, né, é onde tem ali os organetes, os pequenos lugares onde estão concentrados os nossos instintos, as reações automáticas, aquilo que a gente já conquistou no passado e que hoje em dia não precisa nem pensar a respeito. Por exemplo, ninguém pensa para digerir, ninguém pensa para respirar, ninguém pensa para o coração bater, é ou não é? Tudo acontece automático, aqui o corpo está funcionando, tudo comandado por uma camada do cérebro que vai mandando esses impulsos automaticamente. E automaticamente também a gente tem algumas emoções, né? Algumas reações. Como é que é o nosso automático, hein? Como é que é quando a gente não para pensar e só faz? Como é que é quando alguém atravessa a nossa frente sem pedir licença? Qual é a nossa reação automática? Será que é sair da frente e dizer, opa, me desculpa também? Vai com Deus? Ou será que é outra frase que veio no automático? Talvez um pouco mais intempesitosa. Como é que é o nosso automático quando cai algo do nada, assim, estou aqui com o copo caiu da minha mão e eu reajo no automático? É com calma e com tranquilidade? E eu vou recolher, eu vou limpar e tá tudo bem? Ou às vezes já sai um expletivo assim do nada? Como é que anda o nosso automático? Porque o nosso automático, gente, é o nosso eu de ontem. De ontem ali, de anteontem, daquelas encarnações mais próximas. É o que a gente conquistou até aqui, tá? Tem gente que diz assim, Emília, eu vou fazer uma regressão, né? Já ouviu falar, Tati? Regressão. Vou querer descobrir quem é que eu fui numa vida passada. Tem um jeito muito simples, né? Muito fácil, não custa dinheiro, né? É fácil a gente olhar no espelho. Rapidinho a gente vê quem a gente foi, né? Se a gente conseguisse olhar no olho e ser honesto com a gente mesmo, né? Não precisa de muita regressão, a gente sabe quem a gente foi. Talvez a gente queira saber e queira mirar em quem a gente vai se tornar. Aí Calderaro diz assim, no andar intermediário, a gente tem as nossas conquistas atuais. E aí a gente pode pensar no nosso córtex pré-frontal, né? No campo do raciocínio, da inteligência, aquilo que vem um pouquinho mais devagar
mas que vem às vezes de um jeito mais coerente, aquele que eu realmente, né, reagi da forma que eu gostaria, né? Aí eu tenho o campo de quem eu sou hoje. Mas tem um campo ainda superior, tem um andar acima. O andar acima que ele chama o campo das nossas noções superiores, que é quando a gente opera no nosso melhor, né? Vamos pensar, quando é que a gente sente melhor? Ainda não é o tempo todo, o nosso normal está aqui no campo intermediário, né? De vez em quando a gente cai, mas a gente pode subir. Como é que a gente sobe? São os momentos que a gente está, o quê? Em paz. São os momentos de prece. São os momentos que às vezes a gente está num lugar que nos faz bem, né? Uma casa espírita, não dá para viver aqui 7 dias por semana, 24 horas. Mas a gente pode visitar esse lugar fisicamente e mentalmente também. Quando a gente ouve uma música boa, lê uma página de uma obra espírita que nos inspira, que nos acolhe, sente a esperança, a paz de Jesus, né? Por minutos que seja no dia, a gente se dá esse tempo, a gente consegue penetrar esse andar lá do alto da nossa mente, das nossas noções superiores. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, tem uma decisão para tomar, tem alguma situação difícil, vou dormir essa noite e vou decidir amanhã, não vou decidir nada agora não. E a gente dorme, faz uma prece, dorme, no outro dia acorda, nossa, parece assim que a solução vem na mente, né? Vem assim, a gente até assusta, eu estava tão angustiado, como é que hoje de manhã acordei bem e já tenho a saída, né? É porque ao dormir a gente conseguiu chegar nessa noção superior, né? Às vezes por intuição do nosso anjo guardião, do nosso espírito protetor. Então existem essas possibilidades da gente navegar nessas moradas que nós mesmos construímos para nós. E aí, gente, tem de todo tipo nesse planeta, né? Emmanuel diz nessa mensagem assim, ó: o usurário sofre na furna da miséria. O delinquente suporta o desvão do remorso. O insensato grita no inferno da loucura. O preguiçoso chora no sótão da necessidade. O intolerante reside no serpentário da aversão. O egoísta retém-se no cárcere das trevas. O rico displicente carrega a cruz da responsabilidade. O pobre inconformado respira no purgatório da angústia. Existem todos esses subsolos e primeiros andares de morada possível para qualquer um de nós, se a gente se colocar nesses lugares. Mas não é só. Existe também o simples de coração cresce no templo da paz. O semeador do progresso vive ao sol da prosperidade. O servidor fiel repousa na consciência tranquila. O amigo do estudo mora no lar do conhecimento. Repara onde resides. Ele nos convida. Então, amigos, ele está falando de estado de consciência, sim. É ou não é? Né? E a gente pode se perguntar, onde é que eu moro quando eu me revolto? Onde é que eu moro quando eu estou cultivando mágoa, ressentimento? Onde é que eu moro quando eu estou servindo, estou trabalhando e não estou esperando nada em troca? Onde é que a gente mora de verdade, né? E a gente diz assim, todos no planeta Terra, que nos permite todas essas moradas, né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, da primeira obra básica da nossa doutrina, Kardec pergunta para a espiritualidade qual é a finalidade da gente estar aqui encarnado na Terra. E a espiritualidade nos responde que Deus nos impõe a encarnação para nos fazer chegar à perfeição. Então não é só na Terra. Em qualquer lugar desse universo, da casa do Pai, em que a gente se encontre algum dia encarnado, vai ser pela graça de Deus como um presente para a gente aproveitar, para a gente trabalhar
pelo nosso aperfeiçoamento, né? Então, estar aqui na Terra não é castigo, não. Né? Eu cada vez ouço menos, mas ouvia muito assim, ai, na próxima encarnação eu não quero encarnar aqui, não. Agora que a gente sabe que a gente está no alvorecer do mundo de regeneração, a gente diz assim, eu quero estar aqui na Terra na próxima encarnação, porque o contrário pode não ser tão bom assim, né? Então a gente quer ficar, né? A gente quer melhorar esse planeta, a gente quer se manter aqui. Aqui a gente tem uma escola, se a gente quiser, né? A gente também tem um hospital, se a gente precisar. E a gente tem, acima de tudo, uma oficina de trabalho. Porque é só olhar ali na rua e tem oportunidade de trabalho, é ou não é, gente? Tem ou não tem o que melhorar nesse planeta? Interessante que é daqui para fora, mas é daqui para dentro também. Se eu quero melhorar esse planeta, eu posso pegar aquele mesmo espelho, olhar e dizer assim, o que eu melhoro aqui dentro? Repara onde moras. Presta atenção. Olha para dentro. Entende o que está mexendo aí? O que ainda precisa mexer aí? Né? Será que eu ainda ando com muita angústia? Muita revolta? Não estou aceitando as provações que muitas vezes eu pedi a Deus. O Senhor, nessa encarnação eu vou resolver isso. Pode vir nós duas juntas na mesma família, que dessa vez vai, Senhor, a gente vai se entender. E estamos nós em pé de guerra. É ou não é? Pedimos, nos comprometemos, né? Não, manda lá em casa, pai, manda lá em casa que vai ser meu filho, minha filha, e eu vou dar conta. E vou arrumar esse negócio. Muitas vezes, amigos, esse negócio, né? Se a gente está se comprometendo a arrumar, vamos olhar as obras espíritas. Olha os romances de André Luiz, né? Quem que está sempre querendo arrumar as coisas? Quem que está sempre ajudando, sendo prestativo, pedindo ajuda para as coisas melhorarem para outros, né? Espíritos encarnados ou desencarnados, para tirar da zona de sombra? Quem que está estendendo a mão? Aí no final da obra a gente descobre, muitas vezes é o causador daquela dor. A vítima, em geral, tá? Em geral, estaciona porque dói, porque a gente se revolta, porque a gente não se conforma com o que aconteceu. E aí a gente estaciona a nossa evolução na mágoa, né? Na raiva, na vingança. E quem é que avança? O causador, né? O ofensor, né? Esse segue a vida. Às vezes fez ali o que fez e nem se tocou. Vai se dar conta lá na frente, muitas vezes após o desencarne, quando a consciência bate. E assim, Deus, né? Fez a pessoa mudar. Não, a consciência mesmo. A consciência dói, meus amigos. Quando a gente lembra a dor causada. E essa dor é muitas vezes a motivação para a ação. Se a gente não fica no ciclo da culpa, né? Se a gente consegue se livrar do ciclo da culpa, a gente vai para a ação. Deixa eu arrumar isso aqui, deixa eu reparar. Repara onde moras. Deixa eu reparar. Senhor, me dá a oportunidade de reparar. E aí, o que Deus faz? O que Jesus faz? O que a espiritualidade amiga patrocina? Uma encarnação para nós. Estamos aqui, meus amigos, minhas amigas, patrocinados, porque alguém nos ama. Alguém nos amam. Nunca é obra de um só, né? Para a gente nascer no corpo físico não é obra de um só? Como é que para deslocar um espírito do espaço para cá vai ser? Não é. É grupo, trabalho em grupo, é uma equipe, uma turma boa.
que nos ajuda, graças a Deus, né? E aí a gente fica aqui estacionado ou a gente avança? Em gratidão desses que nos patrocinaram essa existência. Segundo André Luiz também não tem espírito, é raro o espírito completista. Porque quando a gente sabe da alegria, que a gente vai voltar para cá, é que nem a alegria de um novo ano começando, né? De uma nova oportunidade de trabalho, de um bebezinho chegando na família. O que a gente faz quando vê uma alegria assim? Planos, é ou não é? E eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso, e aí ano que vem eu vou fazer isso, né? A gente faz planos. Nada mais justo, necessário e esperado que a gente faça planos. Quando a gente vem encarnar, o que vocês acham? A listinha é pequena ou é grande? Em geral, o espírito protetor vai dando uns riscos ali, ó. Essa aqui tá pedindo demais. Não, calma, calma. Menos, né? Se conseguir esses 3 primeiros aqui, já é vitória. Que a gente quer muito, né? A gente quer pelo tempo perdido. Então, a gente tem uma listinha a cumprir. E nem sempre, e para a maioria de nós, não é aqueles grandes feitos. Que aí o nosso ego, o nosso orgulho, acha que a gente veio com a missão de revolucionar, né? O mundo lá fora, né? Para alguns até é. Mas pensa comigo, gente, aqueles que mais revolucionaram o mundo lá fora, fizeram uma tarefinha por vez, singela. Chico Xavier acolheu centenas de milhares de corações, uma cartinha por vez. Madre Teresa acolhendo uma pessoa na rua, um doente por vez. E para a gente também. Vamos escolher as nossas batalhas, uma por vez. Às vezes a gente espera uma. Meu Deus, Senhor, parei de sentir raiva daquela criatura, Senhor. Graças a Deus, obrigada. Não sinto mais. Quero que fique bem, quero que tenha paz, quero que siga o caminho. Que vitória. Que vitória, né? Aceitei, Senhor, a aprovação dessa despedida, né? Dessa pessoa que eu tanto amei aqui na Terra, e entendo que era necessário que cada um tem seu tempo. Aceito, Senhor, essa prova. Que vitória, né? Então que a gente possa procurar esse lugar de luz, procurar morar nesse lugar, mas assim, ó, uma ação por vez. Aí eu me recordo porque a gente pensa assim, né? Ah, céu e inferno, né? Há muitas moradas na casa do Pai, então depois que eu desencarnar, eu vou para um lugar, né? Que pode ser bom ou pode não ser bom, né? A gente vai para o lugar que a gente construiu, né? A gente vai justamente para o lugar que a gente viveu aqui, mentalmente, emocionalmente, vibracionalmente. Que às vezes a gente não vê por fora, mas por dentro pode estar em ruínas, em ruínas. Às vezes a gente vê o Instagram da pessoa, né? O Facebook, é tanta foto bonita, é só viagem, é só alegria, é só roupa nova. Tá tudo bem com aquele ser, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Se está encarnado aqui, certo é, problema tem. Como vive esses problemas, como encara, se encara, são outras questões da intimidade de cada um. Né? Deus não poupa ninguém, nem os bem-aventurados, né? Os bem-aventurados são aqueles o quê, meus amigos? Que construíram, né, suas bem-aventuranças, que conquistaram a humildade, conquistaram a mansuetude, conquistaram a resignação, um passinho de cada vez. Esses são os felizes, mas tiveram que conquistar, né? Aqueles que Jesus reuniu na última ceia, conquistaram, passaram por tanto, não foi? Depois que Jesus vai embora, que testemunhos, não é? Do Pedro, João, Tiago, quantos testemunhos? Não foram poupados,
viveram o que precisavam viver para deixar as lições que deixaram para a gente. Nem falei de Paulo, que não conheceu Jesus em vida, foi conhecer Jesus depois, né? Também passou por tantas, né? Então, não seremos não poupados. Temos os nossos testemunhos, que a gente saiba disso, tenha coragem para viver, coragem, né, para encarar esses testemunhos e agradecer pelas oportunidades que a dor traz, que a ausência traz, que a saudade traz, né? Então, o céu, o inferno são essas condições íntimas que a gente constrói. Tem o livro, né, O Céu e o Inferno, a quarta obra básica, em que Kardec, na segunda parte, nos traz psicografias de espíritos desencarnados em diferentes estágios, né, do seu estado interior, do seu estado íntimo. Alguns que estavam bem, outros que não estavam bem, outros que mal sabiam, mal tinham consciência que tinham desencarnado. Espíritos suicidas, espíritos lamentosos, né? Pessoas que tinham sofrido muito na Terra, mas que estavam muito bem do outro lado. Muita gente diferente, tem lá os relatos. É importante a gente aprender, né? A gente saber que a gente não muda ao desencarnar. A gente segue sendo quem a gente é. Ninguém vira anjo instantaneamente, mas também ninguém vira outra coisa. A gente é quem a gente é, né? E leva para lá as nossas conquistas reais. E aí, para encerrar, tem uma historinha que quando eu penso nesse momento do chegar do outro lado, reparo onde moras, eu lembro de um amigo nosso da Casa Espírita, da Associação Espírita Fé e Caridade, que contava num grupo de ESD, do Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita, ele contava para a gente essa história interessante de um senhor muito afortunado aqui na Terra, que viveu uma vida extremamente confortável e que desencarna e é conduzido por um espírito protetor para conhecer o lugar em que ele iria passar a viver, né? Que ele iria passar a habitar. E eles vão indo por uma rua como essa, muito arborizada, verde, bonita, e eles vão andando e esse espírito muito curioso, onde é que será que eu vou viver? Ele vivia com muito conforto. E passam por uma casa muito ajeitadinha, de bom tamanho, limpa, bacana. E ele pensa, se for aqui, muito bom. E pergunta para esse anjo que está do lado dele, é aqui? E o anjo diz, não. Mas interessante, aqui vive a sua governanta, sua antiga governanta. O senhor se lembra dela? Claro, com certeza, muito gentil. Intimamente ele pensa, se a governanta está morando bem, como será a minha casa? Caminha mais um pouco, e aí tem uma segunda casa ainda maior, um palacete. E ele pensa, então cheguei. E pergunta, é aqui? E o anjo diz, não. Mas nesse palacete vive, lembra do seu antigo motorista? E ele pensa de tantas vezes, né, que aquele senhor tinha servido ele em noites, em claro, em situações, né, complicadas que ele havia, né, usado do serviço desse senhor. E ele, meu motorista, sim. Pois ele hoje vive aqui. Ele pensa, esse motorista vive num palacete. E eles vão andando e a rua vai ficando mais escura, mais sombria, né? Assim, já não é mais verde. E eles chegam num casebre, com tábuas assim meio tortas, meio por fazer ainda. E ele vai passando reto e o anjo diz, meu senhor, é aqui que o senhor vai viver. Eles, não é possível. Se a minha governanta mora numa casa confortável, o meu motorista num palacete, é impossível que eu vá morar nesse casebre que nem está finalizado ainda. E o anjo vira para ele e diz assim, pois é que o material para construir a nossa habitação do lado de cá, a gente manda quando a gente está do lado de lá. Então, que materiais ele havia enviado enquanto estava encarnado para construir essa habitação? É lógico que é uma historinha, né? Para ilustrar. Não tem que mandar material mesmo, tá? Não precisa comprar telha nem tá? Para mandar para lá. Mas a gente manda outras coisas, né?
a gente manda as conquistas da nossa alma, a gente manda o nosso trabalho. E é por isso que Emmanuel encerra dizendo assim, ó: cada espírito respira na faixa de claridade ou sombra, de dor ou alegria a que se acolhe, através da atitude que assume perante a vida. Não te percas na contemplação prematura das paisagens celestiais, sem haver pago à terra o tributo de serviço que lhe devemos. Então aqui a gente trabalha, meus amigos. Faze da tua existência um campo educado no bem, para a colheita do amor, e a própria casa terrestre em que estagias se transformará para os teus pés em sublime degrau de acesso às moradas abençoadas de luz. Após o desencarne? Sim, mas também aqui. A gente pode, desde já, reparar onde a gente mora. Hoje mesmo, mudando de atitude, prestando atenção. Então, acho que o repara, para mim, o primeiro deles é o presta atenção. A gente começar a prestar atenção. Como é que estão os nossos pensamentos? Em que momentos a gente precisa de uma prece para subir um degrau daquele nosso castelo, da nossa mente, né? Opa, peraí, eu tô lá no primeiro andar, deixa eu pegar o elevador aqui um minutinho, deixa eu respirar, deixa eu pensar no bem, deixa eu pedir a ajuda de Jesus. Repara, presta atenção. E assim a gente começa de fato a reparar, a reformar essa nossa casa íntima. Obrigada pela atenção de vocês, pela gentileza, né, de me receber nessa tarde, e que tenhamos todos um excelente final de semana, uma excelente semana que se inicia. Que assim seja.